Itens importados precisam ser adaptados? O que precisa realmente para aquele item que você comprou lá fora esteja na gôndola do supermercado ou na loja para venda? Você quer saber o que você tem que fazer para isso? Quais os tipos de situações que acontecem para tudo isso? Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras para você conseguir trazer aquele item de fora e colocar para venda. Solta essa vinheta, acompanha esse vídeo. Eu garanto para vocês que depois disso não vai ter mais dúvida. Solta a vinheta, acompanha esse vídeo. Bora! Gente, eu trago novidades. Vocês sabiam que o canal Como é que Faço tem todo o meu conhecimento? Então, todos os meus e-books à venda lá, os cursos à venda lá, e também tem o pré-curso de importação, onde você coloca meia dúzia de coisa e rapidamente você vai ter quanto vai custar a importação chegando para você. É uma estimativa, mas para você não ficar no escuro. Então, está interessado? Que tal vocês entrarem no nosso site, verificarem tudo que a gente consegue te ajudar? É consultoria, é mentoria, é e-book, nós temos o curso na Udemy e tudo mais. Então vai aqui no www.canalcomexfacil.com.br que rapidamente vocês vão ver como é que eu consigo te ajudar fora do canal aqui. Interessou, né? Vai lá, toca aqui embaixo na descrição e eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Então, bora para esse vídeo, Thiago. Solta a vinheta e acompanhe. Tá bem bacana e eu tenho certeza que nós do canal Como é que Fácil vamos conseguir te ajudar a importar e exportar. Solta a vinheta, acompanhe esse vídeo. Isso aqui é tua, Thiago. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui. Mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho tão legal do Comex, que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares e nosso combustível para fazer mais e mais sempre. Pessoal, estava analisando alguns itens de alguns clientes meus e um deles chegou para mim e falou assim: Thiago, estou precisando trazer um determinado item para venda direta em uma das minhas lojas aqui no Brasil. O que eu tenho que fazer para isso? Lá fui eu sentar e estudar sobre, né? É sempre importante a gente estudar sobre, principalmente nessa área de Comex. O que acontece? Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês e principalmente essa galera que está comprando tênis com aquele Vzinho, que eu não vou falar o nome. Vocês têm que entender uma coisa. Lembra quando eu falei sobre produtos voltados com direito autoral? Aula aqui em cima sobre isso. Ocorre exatamente dessa forma. O tênis com um Vzinho lá, ele teve que entrar aqui no Brasil, começar a venda aqui no Brasil, com um nome diferenciado. Por quê? Porque o nome original dele fora do país era outro. Para que existisse o livre comércio dele, foi necessário ser registrado o nome do produto como outro aqui no Brasil. Depois que o tempo passou-se o tempo, entraram em acordo as empresas que tinham determinado nome com o fabricante da marca. Ponto. Logo, o que eu quero dizer? O item teve que ser adaptado. Ah, mas é só um nome. Não tem problema, ele teve que achar uma saída para adaptação. Então, sim, o item de fora ele tem que ser adaptado para o mercado brasileiro. E muitas vezes, isso é muito legal quando ocorre com medicamentos. Aula aqui em cima sobre medicamentos. Por quê? Se você chega numa farmácia, sei lá, XYZ, e você quer comprar um item importado, ele vai estar lá a bula, né? Vai estar lá as informações do remédio, enfim. E embaixo, importado por, distribuído por e as informações em português. No final das contas, o que acontece? O importador é responsável por colocar todas as informações em português ou informações do mercado local sobre aquele determinado produto. Então, por mais que você traga aquele produto de fora, sei lá, um remédio específico, aula aqui em cima sobre remédios do SUS, etc.,
você tem que ter o importado por e distribuído por e aquela informação do produto em português, para adaptar ao mercado local brasileiro. Então, de fato, por mais que seja um item importado, seja lá qual for, eu dei o exemplo do remédio, mas seja lá qual for, ele tem que ter as informações dele em português, do produto em português. E sim, ele tem que ser adaptado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meio ridículo para vocês. Acabei de falar do tênis com um V lá. Eu não posso falar em nomes porque eu tomo strike aqui. Mas o tênis com um V lá, depois de muito tempo, muita briga e etc, entre empresa e tal, ele acabou sendo universal. Então, lá fora é o mesmo nome aqui, mas para comercialização no início de tudo, ele teve que ser adotado um outro nome. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: você vai importar um determinado produto final, para venda em lojas, supermercado, ou seja lá onde for, você vai ter que se adequar a informações do produto. Se ele vem em inglês, por exemplo, vamos colocar um chocolate XYZ que tem na Suíça. Você vai ter que colocar as informações de rótulo em português, porque ele é vendido aqui no Brasil. Eu tenho uma lojinha lá perto do escritório onde eu trabalho, que ele traz alguns itens em japonês. E por mais que o refrigerante japonês, etc., ele tem que ter o rótulo dele em português, porque você não sabe o que tem ali dentro. Então, de fato, isso tem que ser adaptado. E adaptação, gente, não é pura e simplesmente você mudar o rótulo, ou você colocar um rótulo a mais. Não. Muitas vezes é a adaptação do próprio nome, como o tênis com um V, ou outras situações. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Aqui no Brasil, principalmente em lugares que tem distribuidoras, etc., existia um carro chinês ou japonês, eu não tenho muita certeza, que a marca chama Shana. Gente, Shana é um nome muito mal visto aqui no Brasil. Ele teve que ser adaptado. Então, por mais que seja um carro de transporte de materiais, ele teve que ter sido adaptado. E o importador do carro lá, XYZ, que colocou o carro aqui, teve que fazer a adaptação. Um outro nome muito claro para vocês. Vocês sabiam que a Chevrolet ou a GM aqui no Brasil é apenas América do Sul? Lá fora, Europa principalmente, é Opel. A adaptação de nome. Então, ela é adaptável à marca do produto aqui, Chevrolet e Opel, por exemplo, que é a mesma fabricante, ou o produto em si, com a instrução importado por, fabricado por, distribuído por. Então tem uma série de coisas que você que quer começar a importar, exportar, principalmente importar, você tem que verificar. Se o produto é aceitável, se o produto tem nome já aqui no Brasil. Olha o V, lá, o tênis com o V. Ele é um produto que já tinha aqui no Brasil. Depois de muito tempo entraram em acordo, bateram o martelo, mas o produto já estava em comercialização. Se o nome já tem aqui no Brasil, se a marca ou patente já existe aqui, isso é muito importante. Por exemplo, canal Como é que Faço é uma marca, uma patente, é minha, Thiago Pagano dizendo. Mas se eu for para fora do país, eu tenho que ver lá fora como é que existe essa marca e patente, se ela existe ou não. E se não tiver, ok, eu posso registrar. Se tiver, eu tenho que entrar em acordo com os donos da marca, patente, enfim. Então, primeiro, marca, patente. Outra, adaptação do produto. Sim, muitas vezes a cor dele, o formato dele, ou o nome dele. E também o distribuído por, importado por, e as informações em português. É muito sério isso. Nossa, Thiago, mas como assim? Eu posso ser negligente e não fazer isso? Olha, eu não iria por esse canto. Porque se você for negligente e deixar passar isso, você pode ter um problema gigantesco com você. Vamos supor que você está trazendo um remédio específico lá para colocar numa gôndola de uma farmácia e não ter o distribuído por ou importado por. Procedência disso. Pode chegar os órgãos específicos para isso e falar:
Qual que é a procedência disso? De onde que veio? Quem importou? Quem trouxe? Ele não apareceu do nada aqui. O nome é a mesma coisa. Procedência. Gente, tudo no Brasil tem que ter entrada e procedência. Tudo no Brasil tem que ter um nome específico com a marca. Ah, mas por exemplo, o Opel e o Chevrolet, enfim, que eu acabei de dizer para vocês. A fabricante aqui no Brasil, Chevrolet ou GM, como é dito, é a mesma lá de fora. O nome lá de fora, Opel, ele condiz com o nome Chevrolet aqui no Brasil, mas eu garanto para vocês que a Opel lá de fora é a mesma da Chevrolet. Mas a Chevrolet daqui não vai assumir o nome Opel lá de fora. É confuso, é complicado, mas é adaptação. Olha o carro Xana que eu acabei de falar para vocês. É muito complicado você falar disso. Adaptação, gente, de produto, do tipo da importação, o nome dele é muito importante, tá bom? É meio confuso, mas é importante vocês saberem que nem sempre o produto que você compra lá na China vai funcionar aqui. Vou dar um exemplo muito claro. Eu morei na Itália por um determinado X tempo. E eu tomava um café que chamava ginseng. Maravilhoso, era com semente de gengibre, era maravilhoso. Isso eu dou dando uma dica. E eu tomava uma vez por dia. Era uma cápsula que eu colocava como uma Dolce Gusto, uma Nespresso da vida. Colocava na máquina e fazia. Não tem aqui. Por que não tem aqui? Por N situações. O produto não foi autorizado aqui no Brasil. Por N situações. O ginseng ele pode ser classificado. Isso mais pra frente eu vou falar sobre outras situações. Ou seja, o produto está lá na Itália, não é possível trazer para o Brasil porque ele não tem entrada autorizada por X situações. Então, uma adaptação que não funcionou. É maravilhoso o ginseng, mas não funciona aqui. Ou então, por exemplo, o tênis com um V. Agora tem o nome mundial, mas antes não tinha. Teve que achar uma saída, uma possibilidade para colocar o produto aqui. Distribuído e importado por. Muito importante, e classificação toda em português. Sempre, pessoal, quer trazer um produto importado e revenda aqui no Brasil? Classificação em português. Informações em português, sempre, tá bom? Gente, aula diferente, gosto de mostrar esse tipo de situações para vocês saberem o que deve ser feito para resolver situações complicadas do dia a dia. Tranquilo? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Fácil é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre, para todo mundo conseguir trabalhar e crescer nessa área. Muito legal. Além disso, gente, estou vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscrevem no canal, então vou lá. Se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a mais de 400 vídeos prontinhos, de graça, para vocês assistirem e aprenderem conosco. Muito legal. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. 5h da tarde, entra no Instagram, agora de quarta-feira, faça a sua pergunta, eu estou ali, ao vivo, de graça, para esclarecer suas dúvidas. Garanto que vocês vão sair mais tranquilos, sempre. Mas além disso, gente, já deixaram o like? Então metralha esse like. Faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está tentando trazer um produto que já vende, sei lá, na Iugoslávia, nem existe mais Iugoslávia, na República Tcheca, veja que esse produto tem que ser adaptado aqui. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu sempre ouço vocês para a gente fazer mais e mais aulas, tá bom? Coloca aqui embaixo na descrição, beleza? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem e fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. A área é incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.